Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Hora de conversar com o Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos falar sobre o autismo, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, Dr. Kifuri. Bom dia. É hoje, Michele, dia 2 de abril. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham na Nova Manhã. É uma data importante, uma condição, o TEA, que a gente chama hoje, né? Transtorno do espectro do autista. Ela vem crescendo em todo o mundo, impressionante. Nos Estados Unidos registravam, só para você ter uma ideia, Michele, 2004, um caso de autismo para cada 150 crianças. Hoje nós temos lá um caso para cada 36. Um para cada 36. Numa salinha de 40 crianças hoje, provavelmente nós vamos ter em cada sala de aula uma criança dentro desse espectro de autismo, né? Para quem não está muito familiarizado, é uma condição que tem um déficit importante na comunicação, não só na comunicação verbal, né, um atraso de fala, mas na comunicação social, há uma dificuldade de relacionamento social, com alterações de comportamento, às vezes com interesse restrito, com hiperfoco, a criança foca só numa única coisa, muitas vezes com movimentos repetitivos. E existem graus diversos, desde aquele autismo transtorno que está dentro do espectro muito leve, onde a criança se comunica normalmente, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo feito muito mais tardio, às vezes até na adolescência ou na vida adulta, e casos mais complicados, né, de um espectro mais avançado, onde o diagnóstico já muito cedo, o atraso de fala se faz precocemente, outras condições podem estar associadas, como déficit intelectual, epilepsia. E, infelizmente, nós temos hoje, com esse crescente número de casos desse transtorno, muito poucos profissionais habilitados a cuidar, quer seja na saúde privada, quer seja no SUS, para um diagnóstico correto, a tempo. Normalmente a gente faz diagnóstico pelo menos com 3, 4 anos de atraso aqui no Brasil, quando poderia ter se estimulado ou começado uma estimulação precoce. Então, o dia de hoje é para lembrar, o tema da campanha de 2024 é valorize a capacidade e respeite os limites, porque nós precisamos também, além de uma boa assistência, de um atendimento a todas essas crianças que precisam ser acolhidas, dar espaço e dar oportunidades para desenvolvimento de cada suas capacidades, os seus talentos que todos têm, e obviamente dentro do limite de cada um. Ô, é uma data para comemorar e é para a gente brigar também por muita coisa. Só uma dúvida, esse aumento expressivo que você citou, esses dados aí, acho que são dos Estados Unidos, né, se eu não me engano, ele se deve ao quê? Já tem alguma explicação da ciência ou da medicina para esse aumento da incidência do autismo entre a população e principalmente entre os mais jovens? Olha, Michele, antigamente a gente achava que o aumento estava sendo porque a gente estava notando mais, fazendo mais diagnóstico, percebendo mais, muitos que passavam despercebidos, mas não. A gente tem fatores ambientais, fatores genéticos e principalmente telas, né, que tem sido muito imputado nesse desenvolvimento de transtorno de atraso de fala. A pandemia, o isolamento, falta do convívio social contribuiu também para outras patologias associadas aí ao transtorno de saúde mental. Não é claro ainda não, Michele, a gente está vendo uma expansão do autismo, mas não se tem vamos dizer, uma causa definida por que é que a gente tem. Olha, eu no meu consultório, Michele, eu atendia eu faço consultório há 30 anos. Há 30 anos atrás eu atendia um caso desse transtorno por ano. Hoje é praticamente um caso novo por mês. Caramba. Doutor Kifuri, rapidamente, a gente tem um outro tema importante também, que é a Anvisa autorizando a vacina para a prevenção de bronquiolite em bebês. Qual é a importância disso, doutor? Nossa, fundamental. Ótima notícia de ontem também. O laboratório Pfizer desenvolveu uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, né? A gente fala o VSR, que é o principal causador de bronquiolite, para ser aplicada nas gestantes. Então, o estudo demonstrou, e isso levou à aprovação no FDA americano e ontem pela Anvisa, que ao vacinar a grávida com uma vacina segura, que é uma vacina sem componentes vivos, a grávida transfere os anticorpos para o bebê e as crianças nascem com uma proteção dessa transferida pela mãe, que reduz em mais de 80% o risco desses bebês serem hospitalizados pela bronquiolite.
Uma excelente notícia que vem aí se somar às novas estratégias contra o VSR, um vírus que cada vez mais a gente reconhece como muito importante, como a principal causa de bronquiolite e de pneumonias em crianças pequenas. Então, em breve a gente volta a falar nesse assunto, porque a Anvisa aprovando, o nosso próximo passo agora é querer implementar aqui no SUS, para nossas crianças, uma doença que tem um impacto muito desigual no planeta. Enquanto aqui no Brasil, em países mais pobres, a mortalidade é muito alta por VSR, em países ricos é muito menor essas taxas. Aliás, como várias doenças, né? Então, a gente precisa muito dessas vacinas aqui no Brasil. Obrigada, doutor Renato Kfouri, toda terça-feira com a gente aqui no Nova Manhã. Boa semana, até a próxima. Obrigado, Michele, um beijo. Nonato, um abraço e boa semana a todos. Valeu. Nós. Obrigado, professor Renato Kfouri, doutor Renato Kfouri, conversando conosco às 6h51.